Bom, pessoal, então vamos dar continuidade mais um pouquinho, tá? Um pouquinho de conteúdo, condição de flutuação, fica lá na página 55 e 56 da sua apostila. Tem um termo aqui que chama peso aparente. Eu vou dar um exemplo. Quando você vai levantar uma pessoa, por exemplo, aqui na Terra, você precisa exercer uma força, realizar uma força, no mínimo, igual ao valor da força-peso da pessoa. Tá, então tem que ser uma força meio grande, dependendo da situação. Porém, quando você mergulha essa pessoa numa piscina, por exemplo, que tem água, é, fica muito mais fácil você levantar essa pessoa. Por quê? Porque surge uma nova força que nós já vimos, a força de empuxo. Tem um termo que chama peso aparente. Na verdade, é o que o nome diz mesmo. É o que a pessoa aparenta ter. A pessoa vai se tornar e ficar mais leve, tudo bem? Como que eu calculo esse peso aparente? Eu vou fazer a subtração da força peso menos o valor da força de empuxo. Com isso, para levantar uma pessoa dentro da piscina, eu preciso realizar uma força muito menorzinha. Tudo bem? Tem três condições aqui que eu vou explicar. A condição em que esse corpinho vai flutuar, que ele vai ficar em equilíbrio e ele vai afundar. Se ele está flutuando, quer dizer que tem uma força, ele está indo, para a superfície, a força de empuxo é maior do que a força peso, portanto ele vai flutuar, empuxo maior do que o peso. A condição de equilíbrio, que ele está paradinho, bonitinho, a força de empuxo é igual ao valor da força peso. E a condição em que ele vai afundar, tá? Ele vai afundar por quê? Porque a força peso ela é maior do que a força de empuxo. Lembrando sempre que isso aqui é no movimento de subida e aqui é o movimento de descida. Aqui ele está em equilíbrio, ele está quietinho, bonitinho, tá bom? Ou em movimento uniforme ou em repouso. Beleza, pessoal? Então tudo depende do empuxo, do valor da força de empuxo. Porque o peso, na verdade, ele vai ser constante, que vai ser massa vezes a gravidade. Bom, mas o que depende dessa força de empuxo? Depende da quantidade de líquido que ele vai deslocar, mas principalmente do meio do líquido que eu vou mergulhar esse corpo. Por exemplo, você pode pensar assim, por que um navio, um transatlântico, ele consegue flutuar, sendo de aço, e o aço ele é pesado? Na verdade, ele consegue flutuar por causa do formato dele. Primeiro, o casco dele é de aço, porém lá dentro tem ar. Lembra do experimento que eu falei? Se você mergulhar uma garrafa PET de 2 litros com água e a outra com ar, a com água vai afundar. Por quê? Porque a densidade dela é igual à densidade da água na qual eu estou colocando ali. Quando a garrafa está apenas com ar, a densidade dela é menor. Então, no caso, ela vai flutuar. Então, na verdade, essa questão do corpo flutuar, afundar, tudo depende também da densidade do líquido que eu vou mergulhar esse objeto. Tanto, por exemplo, tem o mar morto. A concentração de sal é tão grande que a densidade dela, dessa água, desse mar, é muito grande. Maior do que o normal, que é 1.000 gramas, 1.000 kg por metros cúbicos. Então a pessoa meio que flutua em cima do mar morto, tá? Por causa dessa condição. A mesma coisa acontece com o submarino, quando ele quer afundar e quando ele quer vir à superfície. Ele tem as partes, em que ele consegue colocar água dentro do tanque, muitas vezes para afundar, e tirar essa água, ficar completamente cheia de ar, quando ele quer vir à superfície. Tá? Então, quais são as condições de flutuação? Bom, se a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, o corpo boia, que foi o que eu falei. Se a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido, o corpo afunda. Se a densidade do corpo for igual à densidade do líquido, o corpo fica em equilíbrio indiferente. Tudo bem? Bom, uma coisa que você tem que sempre lembrar é que essa questão de afundar e de flutuar, lógico, tem a ver com a força de empuxo, tem a ver com a força-peso, mas depende basicamente também da densidade desse fluido. Eu posso pegar, por exemplo, uma bolinha de chumbo, mas se eu colocar ela mergulhada num líquido em que a densidade desse líquido é maior que a densidade dessa bolinha de chumbo, ela não vai afundar. Tudo bem? Bom, aqui está uma síntese, está um resuminho de tudo isso que nós vimos. Relação do peso e do empuxo. Quando o peso é maior que o empuxo, tá? Então a força de empuxo ela é menorzinha, a força-peso é maior. O peso aparente é positivo, porque o peso aparente é P menos o empuxo. Então, peso aparente positivo. Afunda ou sobe? Ele afunda. No caso aqui, a força-peso maiorzona, ele vai afundar. Isso quer dizer o quê? Que a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido, do líquido que ele está mergulhado. Peso igual a empuxo, as duas forças são iguais. Peso aparente nulo, porque as duas forças terão o mesmo módulo. Equilíbrio.
totalmente submerso. Nesse caso, os dois corpos possuem a mesma densidade, tanto o corpo quanto o fluido, o líquido. Peso menor que o empuxo, nesse caso o empuxo está maiorzão para cima, força-peso para baixo menorzinha, a resultante está para cima. Portanto, o peso aparente ele é negativo. Nesse caso, o corpo vai subir, tá bom? Ele vai flutuar. A densidade do corpo é menor que a densidade do fluido, tudo bem? Um corpo que possui menor densidade, ele vai flutuar. Um corpo que possui maior densidade comparado com o fluido, ele vai afundar. Bom, vamos fazer um exercício, tá? O exercício está lá na sua apostila. Eu não sei a página porque eu não coloquei. É o exercício 1, tá? É só virar a página ali. Ele fala assim pra gente. A figura ao lado mostra um objeto cuja massa é de 800 kg, mergulhado na água e totalmente submerso. Entenda a figura como uma espécie de fotografia que retrata um instante. Se o objeto afunda, fica parado ou sobe e flutua, será analisado posteriormente. Tudo bem? Então tem um tijolinho ali dentro. É um tijolo, né? 800 kg. Considere que seu volume seja de 0,5 metros cúbicos e que G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E que a densidade da água seja 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 10⁻³ quilogramas por metros cúbicos. No item A ele fala assim pra gente. A. Calcule o valor do empuxo que atua sobre o objeto. Bom, eu sei que empuxo é a densidade do fluido, no caso a água, o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Bom, ele falou para mim que está totalmente submerso, portanto, o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo, que é 0,5. Densidade da água é 1 vezes 10⁻³, vezes 0,5, que é o volume do líquido deslocado, vezes 10. Eu tenho que a força de empuxo é 5 vezes 10⁻³ newtons, tudo bem? Então esse é o valor da força de empuxo do modo que nós já vimos. Bom, calcule o valor do peso do objeto. Peso eu sei que é massa vezes a gravidade. A massa desse corpo é 800, a gravidade é 10, ou seja, peso é igual a 8 vezes 10⁻³. Com isso a gente já sabe que o quê? Que a força de empuxo ela é menor do que o valor da força peso, tá bom? Bom, calcule o peso aparente do objeto, lembrando que peso aparente é o valor da força peso menos o empuxo. O que é a força peso? Que nós encontramos aqui é 8 vezes 10⁻³, tudo bem? Menos o valor da força de empuxo que encontramos no item anterior, no item A, que é 5 vezes 10⁻³. Fazendo essa subtração, lembra sempre, número subtrai número, número soma número, a base você apenas repete. 8 menos 5 vai dar 3, repete a base 10⁻³. Então, o peso aparente desse corpo, 3 vezes 10⁻³ newton. Ou seja, se uma pessoa, só para ficar claro, se uma pessoa fosse levantar esse corpo aqui na superfície, onde não tem água, não tem nada, ela teria que realizar no mínimo uma força de 8 vezes 10⁻³ newton, tudo bem? Porém, se ela for levantar esse objeto, né, lá dentro dessa água, desse recipiente com água, eu precisaria realizar uma força de apenas 3 vezes 10⁻³ newton, por isso que se torna mais fácil, por causa dessa força de empuxo. Bom, comparando os valores do peso e do empuxo, concluímos que o corpo sobe, desce ou fica em equilíbrio. Bom, como eu sei que a força peso é maior que a força empuxo, o corpo desce, pois seu peso é maior que o empuxo sofrido, tá bom? Ele também pediu para calcular a densidade do objeto. Nós sabemos que densidade é massa dividido pelo volume. A massa desse corpo é 800, o volume dele é 0,5. A densidade é de 1.600 kg por metro cúbico. Comparando os valores da densidade do corpo e do fluido, qual deles é mais denso? Bom, o objeto ele é mais denso. A densidade da água, que está aqui no nosso enunciado, é de 1.000 kg por metros cúbicos, porém eu encontrei aqui que a densidade desse corpo é de 1.600. Não tem como um corpo que possui densidade maior do que do líquido flutuar. Por isso que ele vai afundar. Então, na verdade, essa questão de afundar, flutuar, depende da densidade do corpo, depende da densidade do fluido, depende da quantidade de líquido deslocado, depende do empuxo, depende da força-peso, tudo bem? E o último item, ele fala assim, pelos itens D, E e F, podemos concluir que corpos mais densos que os fluidos em que estão submersos afundam, sobem ou ficam em equilíbrio. Bom, corpos mais densos que o fluido em que estão imersos sempre vai afundar. Tudo bem? Tranquilo, pessoal, exercício 1 de aplicação, mas eu acho que ficou bem clara essa questão de peso aparente, força de empuxo, força-peso,
quando ele vai afundar, quando ele vai flutuar, dependendo do peso do líquido, dependendo do peso do corpo, tudo bem? Bom, o exercício 2 ele fala o seguinte, ó, a fotografia de um navio. A lei de Arquimedes permite explicar diversos fenômenos do cotidiano, tal como a flutuação de um barco, entre muitos outros. Aí ele fala assim pra gente, já coloquei as respostas, tá? Para ficar mais claro, mais rápido. Analise cada uma das seguintes afirmativas, indicando-nos parentes se são verdadeiras ou falsas. Uma embarcação qualquer flutua desde que sua densidade seja menor que a do fluido em que ela se encontra. Verdadeiro, muito bem. Claro, né? Se a densidade dessa embarcação for maior que a densidade da água, ela vai afundar. Tanto que, se por um acaso tiver uma ruptura aqui no casco e ela começar a encher de água, vai começar a aumentar a densidade do navio e ele vai afundar. Item 2. Se for acrescentada carga a um barco, seu peso total aumenta, tá? E, consequentemente, para permanecer flutuando, o empuxo deve aumentar. Verdadeiro. Tem duas coisas verdadeiras aqui. Primeiro, se eu coloco mais carga, aumenta o peso, tá? Se ela aumenta o peso, ela vai afundar um pouquinho mais. Afundando um pouquinho mais, eu tenho uma quantidade de líquido deslocado maior. E lembra, empuxo depende da quantidade de líquido deslocado. Por isso que o empuxo também aumenta. Tudo bem? Então é um item verdadeiro também. 3. Em relação ao item acima, para que o empuxo aumente, o volume submerso deve aumentar. Para efetuar sua análise, utilize a equação do empuxo. Empuxo é igual a densidade, volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Verdadeiro, foi o que eu falei, né? Se eu coloco mais carga, ele vai descer um pouquinho mais. A quantidade de fluido deslocado vai aumentar. Como o empuxo depende do fluido deslocado, a quantidade de fluido de líquido deslocado, aumenta o valor da força de empuxo, beleza? E o item 4, ele fala pra gente, enquanto uma embarcação flutua, pode-se garantir que seu empuxo é maior que seu peso? Não, necessariamente não, né? A condição para ele flutuar ou afundar, né, não tem a ver. Pode ser várias situações. Então, enquanto uma embarcação flutua, pode-se garantir-se que seu empuxo é maior que seu peso? Não. E você lembra que eu falei que é no momento que ele está subindo, descendo, né? E B. No espaço a seguir, corrija as alternativas falsas, né? Então, no caso, era o item 4. Enquanto uma embarcação flutua, pode-se garantir que seu empuxo é maior que seu peso? Não, nesse caso, eu tenho empuxo igual peso. Pessoal, lembra da aula do Vinícius, do Monte Lima, o ano passado, quando ele falou de força? Sempre que eu tenho uma força maior de um lado, quer dizer que esse corpo vai se movimentar para esse lado. No momento desse corpo descer, subir, eu tenho isso daqui. Eu vou até voltar para vocês, ó. Opa! Eu tenho essa questão, tá? Do empuxo ser maior, o peso ser maior. Mas isso aqui ela está em movimento, tudo bem? Porém, nesse caso aqui, esse navio ele está em equilíbrio, tá? O empuxo pode aumentar, dependendo da quantidade de carga que eu acrescento, beleza. Porém, quando ele está paradinho, bonitinho, ele está em equilíbrio. Quando ele está em equilíbrio, a força peso para baixo é igual ao valor da força de empuxo para cima. Se por um acaso o empuxo fosse maior, esse navio ia virar um avião, né? Ele ia começar a subir. Então, por isso que as forças são iguais. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida dessa questão de flutuação, por que o objeto flutua, por que ele afunda, questão da força de empuxo, manda recado, tá? Manda e-mail, fala para mim quais são as suas dúvidas. Não guarde dúvidas para vocês, tudo bem? Bom, fica de tarefa para essas aulas aí. O exercício 3 e 4 da apostila fica lá na página 57. Pode ser realizado na própria apostila, tudo bem? Na apostila, no caderno, não precisa me enviar, mas precisa ser feito, tudo bem, pessoal? Vai ter daqui uns dias atividades que nós vamos utilizar esses conceitos ali, então por isso tem que estar bem claro para todos vocês. Bom, pessoal, por hoje era só. Qualquer dúvida estou à disposição. Uma ótima semana para cada um de vocês. Abraço, tchau, tchau.